Você já parou para pensar por que no Brasil todo prédio tem um porteiro? Sério, pensa comigo. Por que você precisa avisar toda vez que um amigo vai te visitar? Por que existe alguém controlando quem entra e quem sai do seu prédio 24 horas por dia, 7 dias por semana? Parece normal, né? Mas olha só o curioso. Na Alemanha não existe porteiro. Na Suécia não existe porteiro. Na França, Canadá, Austrália, Estados Unidos. Nenhum desses países tem porteiros em prédios residenciais. As pessoas simplesmente entram e saem livremente, com suas chaves, sem pedir permissão, sem interfone, sem autorização. Então por que diabos o Brasil é diferente? Por que gastamos bilhões de reais todo ano pagando porteiros enquanto o resto do mundo desenvolvido simplesmente não precisa deles? A resposta vai muito além da segurança. E olha, quando você descobrir a verdade por trás dessa profissão que só existe aqui, você vai entender algo muito mais profundo sobre a sociedade brasileira. Algo que ninguém te conta. Fique até o final, porque o que você vai descobrir sobre os porteiros do Brasil não é apenas curiosidade, é um reflexo de quem realmente somos. 68 milhões de brasileiros vivem em condomínios. Olha que absurdo. Isso é um terço da população do país. E todos eles, absolutamente todos, têm porteiros. Alguns têm porteiros em escala de 12 por 36, outros em 24 por 48. Os maiores condomínios, tipo o Grande Reserva Paulista em São Paulo, com 7.300 unidades, têm equipes inteiras de porteiros se revezando sem parar. E o custo? Cara, é astronômico. Um porteiro diurno para trabalhar 7 horas diárias em escala 5 por 1 custa em média R$ 4.751 mensais. Agora pega isso. Se o condomínio precisa de cobertura 24 horas, o custo sobe para R$ 9.398 a R$ 36.859 por mês. Por mês, velho! E isso é só o salário. Adicione encargos trabalhistas, férias, 13º, treinamento, uniforme. O valor final pode representar até 40% da taxa de condomínio que você paga. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. Se é tão caro assim, por que continuamos pagando? Por que não fazemos como a Europa e simplesmente eliminamos os porteiros? A resposta oficial é sempre a mesma: segurança. Mas será mesmo? Olha, em 2018, 17 cidades brasileiras estavam entre as 50 cidades mais perigosas do mundo. O Brasil tinha taxas de homicídio comparáveis a países em guerra. Não é exagero. A violência urbana explodiu a partir da segunda metade do século XX. E com ela, cara, a arquitetura das nossas cidades mudou completamente. Bangalôs com muros baixos viraram exceção. Casas abertas para a rua desapareceram. No lugar delas, surgiram verdadeiras fortalezas. Muros altos, cercas elétricas, câmeras de segurança, guaritas com seguranças armados e porteiros. Muitos porteiros. A socióloga Teresa Caldeira, no livro Cidade de Muros, chama isso de enclaves fortificados. Tipo assim, condomínios que não se comunicam com a cidade, que vivem isolados, protegidos. E os porteiros se tornaram a primeira linha de defesa. Eles controlam quem entra, quem sai, quem pode circular, quem deve ser barrado. Eles são os guardiões dos muros. Mas sabe o curioso? Será que é só isso? Será que a função dos porteiros é realmente só segurança? Porque se fosse, meu amigo, teríamos eliminado essa profissão há muito tempo, com a tecnologia. Pensa bem, hoje em dia, existem sistemas de portaria remota, câmeras de alta resolução, reconhecimento facial, controle de acesso por biometria, aplicativos que permitem aos moradores autorizar visitas direto do celular. Em 2020, só em São Paulo, houve um crescimento de 43% na adesão de portaria remota. Os custos caem para R$ 4.500 a R$ 7.000 mensais, incluindo instalação e equipamentos. Muito mais barato que manter uma equipe de porteiros. E com cobertura 24 horas sem falhas humanas, sem atrasos, sem erros. Mas sabe o que acontece quando condomínios brasileiros tentam implementar portaria remota? Olha só, resistência. Muita resistência. Os moradores reclamam, dizem que não se sentem seguros, que preferem ter alguém de carne e osso na portaria. Alguém que conhecem, alguém em quem confiam. E aqui, meu amigo, aqui começa a verdade que ninguém te conta. Os porteiros do Brasil não são apenas funcionários de segurança. Cara, eles são muito mais que isso. Pensa só, eles recebem suas encomendas, guardam suas chaves, avisam quando chega a visita, chamam o elevador para você, seguram a porta, carregam suas compras, conversam com você todos os dias, conhecem sua rotina, sabem quando você sai, quando você volta. Eles sabem quem são seus amigos, seus parentes, seus prestadores de serviço. Eles conhecem sua vida. E você? Você conhece o nome dele, você pergunta como ele está, você dá bom dia, boa tarde, boa noite. Você cria um vínculo, um relacionamento. E isso, olha bem, isso é algo que câmeras e sistemas de biometria jamais vão substituir. Mas por que o Brasil é assim? Por que criamos esse tipo de relação com os porteiros enquanto o resto do mundo não precisa disso? A resposta está na nossa cultura, na forma como os brasileiros se relacionam com as pessoas. E olha que interessante.
Estudos sobre diferenças culturais entre Brasil e outros países apontam algo fascinante. Os brasileiros são um povo caloroso, afetivo, que valoriza relacionamentos profundos, que se importa com as pessoas. Estrangeiros que vêm morar no Brasil ficam chocados com a rapidez em que fazem amigos, com a necessidade de estabelecer bom relacionamento em todos os aspectos da vida. Com vizinhos, com o porteiro do prédio, com os funcionários de restaurantes, com o ambulante na praia. No Brasil, você não é apenas um número, você é uma pessoa. E as pessoas importam. Já nos Estados Unidos, as pessoas prezam pelo espaço e individualidade. Na Europa, a cultura de portaria simplesmente não existe. Tipo assim, na Alemanha, os apartamentos não têm porteiros ou vigilantes. Na Suécia, tem uma faxineira que vem uma manhã por semana. Nenhum prédio tem porteiro. Nos prédios comerciais, os vigilantes são de empresas terceirizadas. No Canadá, olha que curioso, as leis proíbem cercas em áreas habitadas porque podem atrasar o acesso de ambulâncias. Na França, você entra no prédio com sua chave, sem interfone, sem autorização, sem controle. Mas aqui está o ponto crucial. Esses países não têm os mesmos índices de violência que o Brasil. Eles não precisam de porteiros porque não precisam de controle. As pessoas entram e saem livremente e nada acontece. Então voltamos à pergunta original. Se é uma questão de segurança, por que a tecnologia não resolve? Por que continuamos insistindo em ter porteiros de carne e osso quando câmeras e sistemas remotos são mais baratos e eficientes? A resposta é desconfortável. Porque os porteiros no Brasil não são apenas sobre segurança. Eles são sobre classe social, sobre hierarquia, sobre controle. Eles são a manifestação física da desigualdade brasileira. Pense comigo. Quem são os porteiros? De onde eles vêm? Qual é o perfil socioeconômico deles? A maioria vem de classes mais baixas, ganha salários modestos, trabalha em escalas exaustivas e está ali para servir, para obedecer, para fazer o que os moradores mandam, mesmo quando isso vai contra as regras do condomínio. É super comum moradores quebrarem protocolos de segurança, pedirem para o porteiro deixar alguém entrar sem autorização, para abrir o portão rapidamente porque estão com pressa, para fazer um favor. E quando o porteiro tenta seguir as regras, quando ele tenta fazer seu trabalho corretamente, ele é criticado, repreendido, tratado como se fosse inferior, como se devesse obediência incondicional. Essa dinâmica não existe em países desenvolvidos, porque nesses países não existe essa hierarquia tão marcada. Não existe essa divisão tão clara entre quem serve e quem é servido. E aqui está a parte mais perturbadora. Sério, presta atenção nisso. A presença de porteiros não diminui a violência. Pelo contrário, estudos mostram que condomínios fechados, com seus muros altos e seguranças armados, na verdade aumentam a sensação de insegurança no entorno. O próprio entorno do condomínio fica mais perigoso, porque as ruas perdem os olhos nas ruas, as pessoas andam menos a pé, ficam mais dependentes do automóvel. A vitalidade urbana diminui e a violência aumenta. É um ciclo vicioso. Quanto mais nos isolamos, mais inseguros ficamos. Quanto mais inseguros ficamos, mais nos isolamos. E no centro disso tudo estão os porteiros, pagos para manter essa ilusão de segurança, pagos para manter essa separação entre nós e eles, entre o lado de dentro e o lado de fora. No Canadá, olha que curioso, as leis proíbem cercas em áreas habitadas porque podem atrasar o acesso de ambulâncias. Na França, você entra no prédio com sua chave, sem interfone, sem autorização, sem controle. Mas aqui está o ponto crucial. Esses países não têm os mesmos índices de violência que o Brasil. Eles não precisam de porteiros porque não precisam de controle. As pessoas entram e saem livremente e nada acontece. Então voltamos à pergunta original. Se é uma questão de segurança, por que a tecnologia não resolve? Por que continuamos insistindo em ter porteiros de carne e osso quando câmeras e sistemas remotos são mais baratos e eficientes? A resposta é desconfortável, mas é verdadeira. E olha, prepare-se, porque os porteiros no Brasil não são apenas sobre segurança. Eles são sobre classe social, sobre hierarquia, sobre controle. Eles são a manifestação física da desigualdade brasileira. Pense comigo. Quem são os porteiros? De onde eles vêm? Qual é o perfil socioeconômico deles? A maioria vem de classes mais baixas, ganha salários modestos, trabalha em escalas exaustivas e está ali para servir, para obedecer, para fazer o que os moradores mandam, mesmo quando isso vai contra as regras do condomínio. É super comum moradores quebrarem protocolos de segurança, pedirem para o porteiro deixar alguém entrar sem autorização, para abrir o portão rapidamente porque estão com pressa, para fazer um favor. E quando o porteiro tenta seguir as regras, quando ele tenta fazer seu trabalho corretamente, ele é criticado, repreendido, tratado como se fosse inferior, como se devesse obediência incondicional. Essa dinâmica não existe em países desenvolvidos, porque nesses países não existe essa hierarquia tão marcada. Não existe essa divisão tão clara entre quem serve e quem é servido. E aqui está a parte mais perturbadora. Sério, presta atenção nisso. A presença de porteiros não diminui a violência. Pelo contrário, estudos mostram que condomínios fechados, com seus muros altos e seguranças armados, na verdade aumentam a sensação de insegurança no entorno. O próprio entorno do condomínio fica mais perigoso, porque as ruas perdem os olhos nas ruas, as pessoas andam menos a pé, ficam mais dependentes do automóvel. A vitalidade urbana diminui
e a violência aumenta. É um ciclo vicioso. Quanto mais nos isolamos, mais inseguros ficamos. Quanto mais inseguros ficamos, mais nos isolamos. E no centro disso tudo estão os porteiros, pagos para manter essa ilusão de segurança, pagos para manter essa separação entre nós e eles, entre o lado de dentro e o lado de fora. E aqui está a pergunta final. A pergunta que ninguém quer responder. Se um dia o Brasil se tornar um país seguro, tipo a Alemanha, a Suécia, o Canadá, o que vai acontecer com os porteiros? O que vai acontecer com esses 4 milhões de pessoas, cujo trabalho só existe porque vivemos com medo? Será que vamos finalmente admitir que nunca foi sobre segurança? Que sempre foi sobre controle? Sobre manter uma distância confortável entre quem tem e quem não tem? Entre quem mora dentro dos muros e quem fica do lado de fora? Essa é uma pergunta que assusta, porque a resposta nos obriga a olhar no espelho e ver quem realmente somos. Mas olha, tem outra questão, uma questão ainda mais profunda. Se os porteiros desaparecerem, quem vai receber nossas encomendas? Quem vai conhecer nossos amigos? Quem vai perguntar como foi nosso dia? Quem vai ser a primeira pessoa que vemos ao chegar em casa? Será que estamos prontos para viver sem isso? Para viver sem essa conexão humana, por mais desigual que ela seja? Essa é uma história que vai muito além dos porteiros, cara. É uma história sobre o Brasil, sobre quem somos e sobre quem queremos ser. Se você quer entender mais sobre as contradições da sociedade brasileira, se inscreva no canal e ative o sino, porque o que você viu hoje é apenas o começo. E o próximo vídeo vai revelar algo ainda mais chocante sobre a forma como vivemos. Até a próxima revelação.